Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai, mergulhar numa história fascinante e, cheia de reviravoltas. Gênesis capítulo 37. Isso mesmo, é onde começa toda a saga de José, sabe? Um relato que fala de família, de sonhos, inveja e algo maior agindo por trás. Exato. A história já começa com uma tensão familiar, né? Por causa de Jacó, que a Bíblia também chama de Israel, e o filho dele, José, um rapaz de 17 anos. Eu vou ler aqui Gênesis 37, versículo 3. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Pois é, esse favoritismo escancarado, né? E essa túnica, nossa, ela não era qualquer roupa. Provavelmente indicava um status especial. E foi a faísca, né? O versículo 4 já mostra a consequência direta. Diz assim: vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Quer dizer, o clima já ficou pesado ali. O favoritismo destruindo a paz da família. Totalmente. É um alerta muito claro, já no começo da história. E para complicar, né? José vai e compartilha uns sonhos que ele teve. Sonhos bem peculiares. Vamos ver o primeiro. No versículo 7 ele diz: eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Imagina a cena, né? Ele contando isso para os irmãos que já não iam com a cara dele. E não para por aí. Logo depois, versículo 9, ele conta o outro. Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Olha, esses sonhos são claramente um prenúncio, né? Uma coisa divina mostrando o futuro de José. Mas a forma como ele conta, talvez ingênua, talvez um pouco de... Que simplicidade! Talvez só intensificou o ódio. A reação deles no versículo 8, depois do primeiro sonho, é tipo: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Pura raiva. E o versículo 11 confirma: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Jacó ficou pensando naquilo, mas os irmãos só inveja. A situação escala muito rápido. Jacó manda José ir ver os irmãos que estavam cuidando dos rebanhos longe dali, em Dotã. E o versículo 18 é tenso. Diz: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Nossa! A que ponto chegou, né? Conspirar para matar o próprio irmão. E o plano inicial, como a gente lê no versículo 20, era: vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Queriam até debochar dos sonhos dele. Mas aí a dinâmica do grupo fica interessante. Rúben, o mais velho, tenta amenizar a situação. No versículo 22, ele sugere: não derramemos sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. O texto diz que ele queria livrá-lo e levar de volta para o pai. Uma tentativa, né? Mas aí surge outra ideia: Judá. Exato, Judá vê uns mercadores passando e, no versículo 27, ele propõe: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vinde, vendamo-los a estes ismaelitas, porque nosso irmão, nossa carne é. Raciocínio frio, pragmático até. Melhor lucrar do que só matar. E é o que eles fazem. O versículo 28 narra: tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. 20 moedas, o preço de um escravo. Que triste. E para encobrir tudo, eles precisam enganar o pai Jacó. O plano de engano é cruel. Versículos 31 a 33. Eles pegam a túnica, matam um cabrito, molham a túnica no sangue. E levam para Jacó, né? Dizendo: olha o que achamos. Eles a enviaram a seu pai, dizendo: temos achado esta túnica, conheça agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E a reação de Jacó é de partir o coração. Ele reconhece na hora: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Que dor inimaginável. E pensar que ele mesmo já tinha enganado o pai dele, Isaac. Pois é. Um ciclo terrível de engano na família, e a dor de Jacó é profunda.
O versículo 35 diz que todos os filhos e filhas tentaram consolá-lo, ele, porém, recusou ser consolado. E disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Ele realmente acreditou que José estava morto. E nós que lemos a história sabemos que não. Isso dá uma tensão, né? Uma ironia dramática muito forte, com certeza. E o capítulo termina de forma meio abrupta, né? Com o destino de José. Versículo 36. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Parece o fim da linha para José, vendido como escravo numa terra estranha, mas é aqui que a gente começa a ver um tema teológico fundamental surgindo. A providência divina. Exatamente, Deus não é mencionado ali como quem causou a venda, claro, mas a história toda prepara o palco para mostrar como ele usa até as piores ações humanas, a inveja, a traição, a venda, para cumprir seus planos maiores. Aquilo que parecia a derrota total de José era, na verdade, o comecinho do caminho para o cumprimento daqueles sonhos e para o plano de Deus para salvar muita gente da fome depois. Uau! É uma perspectiva poderosa, mas a história também serve de alerta, né? Sobre o perigo real do favoritismo dentro de casa, as consequências da inveja. Sem dúvida. E do engano, como ele corrói as relações. Mas, por outro lado, nos encoraja a confiar que Deus está no controle, mesmo quando as coisas parecem terríveis. E nos desafia, né? A ter coragem moral. Mesmo Rúben e Judá, que erraram, mostraram algum nível de conflito interno, diferente dos outros que só queriam matar. É um chamado para não ir com a multidão para o mal. É verdade. Gênesis 37 nos deixa pensando. Mesmo nos momentos mais sombrios, pode haver um propósito maior se desenrolando nos bastidores. A história de José é um testemunho incrível disso, da fidelidade de Deus, mesmo com tanto sofrimento. E fica uma reflexão para a gente, né? Como é que nós, nas nossas vidas, nas nossas famílias, podemos identificar e, quem sabe, quebrar ciclos assim, de favoritismo, de inveja, de engano, buscando ser íntegros, buscando a reconciliação, mesmo quando parece difícil pra caramba. Excelente ponto! E se você quiser se aprofundar mais na palavra de Deus, assim como fizemos hoje com Gênesis 37, fica o convite para participar do projeto Reavivados por Sua Palavra. É um projeto de leitura diária da Bíblia, um capítulo por dia. Uma ótima forma de manter contato constante com essas histórias e ensinamentos. E se essa análise aqui, no Pode Crer na Bíblia, tocou seu coração, se te fez pensar, por favor, mostre seu apoio, deixe seu like, compartilhe este vídeo com amigos, com a família e o mais importante, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos estudos. Sua participação é muito importante para a gente continuar esse trabalho. Isso mesmo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!